Fala pessoal, tudo bem? Bom, mais uma videoaula começando. Eu já tinha um vídeo falando sobre jornada de compra, mas é um vídeo antigo que eu tinha gravado, inclusive gravei no carro enquanto eu estava fazendo um trajeto aí. E eu falo muito para vocês sobre jornada de compra, sempre falo em identificar a jornada de compra, explorar a jornada de compra da persona de vocês. Então eu resolvi gravar essa videoaula de hoje. Eu sou o João Gabriel, consultor de marketing digital, e hoje eu vou falar para vocês como entender e explorar a jornada de compra da persona ou do cliente ou do consumidor de vocês. Bom, eu vou começar falando de uma jornada de compra simplificada, passando por 5 etapas, tá? A jornada de compra mais básica de todas, normalmente a gente trabalha até a etapa de decisão, mas nesse caso eu vou expandir um pouquinho e vou para a etapa de fidelização também, que é a 5ª etapa. Basicamente, o processo de você entender a jornada de compra da sua persona é você identificar quais são os pontos de contato e os conteúdos que o seu usuário, que a sua persona consome ou que ele precisa consumir para partir da descoberta, passar pelo interesse, consideração até a etapa de decisão e depois a de fidelização desse usuário. Explicando rapidamente para vocês, a etapa de descoberta é a primeira etapa da jornada de compra e normalmente nessa etapa o seu cliente ele ainda não sabe que tem um problema. Tá? Então o nosso trabalho aqui é mostrar para ele que existe um problema, que ele tem um problema, que ele tem uma dor e que ele pode resolver este problema, que resolver este problema vai otimizar alguma coisa na vida dele, em alguma necessidade que ele tem. Depois da etapa de descoberta, a gente vai para a etapa de interesse. Aqui ele já sabe que ele tem um problema e ele começa a pesquisar assuntos de interesse relacionados a essa dor que ele tem para entender como é que ele pode resolver isso. Depois ele vem para a etapa de consideração, onde ele já identificou possíveis soluções para esse problema dele e ele vai considerar entre as soluções que ele encontrou qual que é a ideal para ele. Depois ele vai para o momento de decisão, onde ele consome mais alguns conteúdos, mais algumas informações para ter base e tomar de fato a decisão de compra, aqui é onde ele faz a compra, e depois a gente vai para a etapa de fidelização. Tem 2 pontos importantes que eu vou destacar para vocês aqui nessa etapa de fidelização. Beleza? Antes da gente entrar pontualmente em cada uma delas, o que eu quero fazer? Eu vou expor para vocês aqui um exemplo fictício de uma jornada de compra. Tá? Esse exemplo eu uso muito no meu curso de marketing digital para empreendedores e eu chamo ele de o caso da pomada de assaduras. Então como é que funciona? Imagina o seguinte, o pai de uma criança recebe uma ligação da escola falando para ele que ele precisa buscar a filha ou o filho dele na escola porque a criança está com algumas assaduras no bumbum e não está se sentindo bem, está incomodada e ele precisa buscar essa criança na escola para levar essa criança para casa. Esse primeiro contato que ele recebe da escola, normalmente por telefone, falando para ele que ele tem um problema, seria a etapa de descoberta. Tá? Veja que nesse caso, a etapa de descoberta ela vem de um terceiro, né? É a escola que informa para o pai ou para a mãe que ele tem um problema e que esse problema precisa ser resolvido. Em alguns casos, é trabalho nosso do marketing mostrar para esse cliente, para esse usuário, que ele tem um problema. Tá? Para simplificar um pouco essa história, no caso aqui, esse momento de descoberta, ele vai ser iniciado pela escola que liga para o pai ou para a mãe e fala que a filha ou o filho está com assadura e que ele precisa buscá-la na escola. Ok? Passando desse momento de descoberta, ele vai para o momento de interesse. Então esse cliente, ele vai de carro até a escola da criança. Quando ele chega lá, enquanto ele está esperando para pegar a criança na escola, ele já vai lá entrar no celular, vai no Google e vai pesquisar pomadas de assadura. Pomada de assadura para o bumbum, alguma coisa nesse sentido. Aqui ele está na etapa de interesse, tá? Então ele descobriu que ele tem um problema e agora ele está mostrando interesse por pomadas de assadura. Ele fez aqui uma busca no Google, apareceram lá 10, 12, 13 resultados para ele e ele está entrando nos links que chamaram mais atenção
para entender como é que esse produto soluciona a dor que ele tem aqui no momento de descoberta, tá? Então o momento de interesse, ele é normalmente um momento de pesquisa inicial, onde a pessoa demonstra interesse por determinado assunto e começa a levantar informações relacionadas a isso. Depois que ele passa por esse momento de interesse, onde ele já entrou lá nos 10 resultados do Google e fez uma avaliação inicial do que funcionaria melhor para solucionar esse problema dele, ele vem para a etapa de consideração. O que ele vai fazer na etapa de consideração? De todas essas possíveis soluções que ele levantou no momento de interesse, na etapa de consideração, ele vai pegar ali as 2 ou 3 que ele preferiu, que ele achou mais interessante, que ele achou que tem a melhor solução para o problema dele. Então, muito provavelmente, ele avaliou aí a descrição do produto, o preço do produto, a facilidade de aquisição desse produto e veio para o momento de consideração. No momento de consideração, ele pegou os 3 principais ali que ele mais gostou e começa a aprofundar nas informações desse produto ou dessa solução para entender qual delas, escolher qual delas ele vai comprar, tá? Então, aqui, na etapa de consideração, ele vai ler os comentários nos produtos, ele vai ver review dos produtos. Às vezes tem um vídeo no YouTube que um pai ou uma mãe gravou falando sobre a pomada de assadura que ele tá procurando se informar, que ele está buscando mais informação. Ele às vezes vai ser impactado por um influenciador ou por um conteúdo numa rede social que fala sobre essa pomada de assadura que ele está considerando. Beleza? Depois que ele passa desse processo de consideração, ele estudou aí as 2 ou 3 soluções que ele tinha como preferidas, como com melhor potencial para solucionar o problema dele, e ele vai para a etapa de decisão. Quando ele chega na etapa de decisão, ele já escolheu qual que é o produto que ele vai comprar. Ele só precisa decidir como ele vai comprar. Então o produto que vai se destacar aqui é o produto que tiver uma melhor avaliação, que tiver um melhor custo-benefício para ele. Inclusive, nessa simulação de jornada de compra, esse pai, depois que passou pelo processo de interesse, considerou entre as principais e no momento de decisão dele, ele poderia, por exemplo, colocar no Waze a rota que ele faz da escola para a casa dele, pedindo por uma parada numa farmácia que tenha no caminho, né, que mantenha aí dentro do possível a mesma rota para ele, para que ele possa parar e comprar. Então, quando ele chega no ponto de venda aqui no momento de decisão, ele já sabe qual que é o produto que ele vai comprar, ele já sabe quanto custa esse produto e ele já sabe quais são os benefícios e as vantagens que ele vai ter de comprar desse produto. E aí ele conclui o momento de decisão dele, que é quando de fato ele compra. E aí a gente vem para o último item aqui da nossa jornada de compra, que é o fidelização, que é transformar este cliente pontual que adquiriu um produto num cliente fiel, que além de fazer uma compra recorrente, de voltar para comprar um produto dessa mesma marca, ele também vai servir como conteúdo gerado pelo usuário. O objetivo aqui é fazer com que ele gere conteúdo falando da experiência dele, da experiência que ele teve nesse produto que ele comprou. Então, se esse produto funcionou para ele, ele pode fazer um post numa rede social, ele pode marcar a marca, ele pode fazer um review desse produto. Então, aqui a gente precisa estimular esse cliente que passou por todas essas etapas para que ele produza conteúdo, é o que a gente chama de UGC, eu falo bastante de UGC para vocês, para que ele produza conteúdo, e esse próprio conteúdo que ele vai produzir vai servir de apoio para outras pessoas que estão em outros momentos dessa jornada de compra. Beleza? E aí a gente encerra esse ciclo. Ficou claro para vocês qual que é o processo da jornada de compra? Então, ele não sabe que tem um problema e acabou de descobrir que tem um problema, ou a gente mostrou para ele que ele tem um problema. Ele pesquisou possíveis soluções que ele teria no mercado para resolver esse problema. Dessas soluções, ele separou aí 2 ou 3 que tem melhor perfil, que ele ficou mais interessado, estudou a fundo essas 2 ou 3 soluções, decidiu por uma delas e realizou a compra. E aí depois disso a gente estimulou ele a produzir conteúdo para que sirva de apoio na jornada de compra de outros usuários. Esse é o ciclo completo da jornada de compra. Então é muito vantajoso a gente entender o que esse usuário consome de conteúdo em cada um desses momentos da jornada de compra dele, porque o objetivo aqui é justamente produzir conteúdo para guiar o nosso usuário, a nossa persona, por essas etapas, sempre fazendo associação com a marca, com a solução de vocês,
para que ela seja a escolhida no momento de decisão e, obviamente, para que ele gere um review positivo, para que ele deixe um comentário positivo ou para que ele gere algum conteúdo positivo sobre o produto que você vendeu para ele ou que ele comprou da sua marca, beleza? Esse é o ciclo, então, completo. É muito importante a gente entender que é justamente nesses conteúdos que ele buscou na internet e que ele se apoiou para tomar uma decisão real de compra que a gente tem que agir e influenciar. Então, assim, normalmente o conteúdo, a etapa de interesse, ela está muito associada a uma pesquisa no Google, tá? Ou a um impacto de um anúncio ou de um conteúdo numa rede social. Aqui é importante a gente considerar principalmente o UGC, que é o conteúdo gerado por outros usuários, que tem uma força muito grande, um potencial muito grande para impactar esse usuário no momento de decisão dele e fazer com que ele venha para o momento, no momento de consideração dele e fazer com que ele venha para o momento de decisão sendo o seu produto escolhido para esse momento, tá? Então, o tempo todo a gente está trabalhando para identificar aonde e como esse usuário está se comportando em cada um desses momentos, para que a gente, o nosso time de marketing, possa produzir conteúdo e informação que ajude o usuário a caminhar por essas etapas, sempre tendo a sua marca como referência de autoridade, de credibilidade, como uma marca, um produto ou um serviço que tem o potencial para solucionar a dor dele com o melhor benefício ou com as melhores vantagens em adquirir o seu produto. Então o foco aqui é em alcance, tá? Normalmente, para a gente poder alcançar o maior número de usuários possível e fazer com que eles entendam que eles têm um problema que precisa ser resolvido, que pode ser resolvido. Aqui, o nosso foco é produzir conteúdo para que a nossa marca tenha potencial de despertar o interesse dele como solução para o problema que a gente acabou de mostrar para ele que ele tem. Beleza? Aqui a gente precisa, no momento de consideração, produzir conteúdos mais robustos, muito focado em envolvimento. Por quê? Porque aqui a gente vai fazer o usuário se envolver com o nosso conteúdo, que é um conteúdo mais robusto, mais técnico, focado em abastecer ele de informação o suficiente para ele tomar a decisão mais assertiva possível, obviamente escolhendo a nossa marca e o nosso produto. No momento de decisão, a gente tem que focar muito em benefícios e vantagens do nosso produto, tá? Porque no momento de decisão é onde o cara faz a análise de custo-benefício principalmente e de outras coisas, outros benefícios que esse produto gera para ele. Então o foco aqui é muito em benefícios. E na fidelização é relacionamento. Aqui a gente tem que buscar um relacionamento com esse cara, justamente para estimular ele, para que ele produza conteúdo que sirva de apoio para outros usuários que vão estar no momento de consideração ou no momento de interesse, para que esses usuários possam se apoiar nesse conteúdo e tomar a decisão que a gente quer que eles tomem, que é de comprar, adquirir o produto ou serviço que a gente está vendendo. Beleza? Então, essa é a jornada de compra, esse é o ciclo de jornada de compra. Mais uma vez, é muito importante a gente identificar e entender como é que os usuários se comportam e que tipo de conteúdo eles buscam, que tipo de conteúdo eles precisam em cada uma dessas etapas para avançar entre elas e tomar a decisão que a gente quer. Beleza? Espero que tenha ficado claro. A gente não tem muito tempo aqui para entrar no detalhe de cada uma dessas etapas, mas fiquem à vontade para me acionar por direct, por WhatsApp e aproveitar a caixinha de perguntas e respostas aí na dinâmica de consultoria gratuita que eu faço nos stories. Beleza? É isso aí, pessoal. Até a próxima.